Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Eu sou o professor Alan e estarei abordando nesse vídeo os conceitos referentes à união e intersecção de conjuntos, tá certo? Gente, esse vídeo aqui faz parte da playlist Conjuntos para o Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outros vídeos, né, sobre a teoria dos conjuntos, e na sequência desses vídeos eu vou estar incluindo questões que já caíram em Enem vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada. O canal também conta com playlists no mesmo sentido. Teoria, né, principais tópicos, né, teóricos dentro do assunto, e questões, né, resolução de questões que já caíram em vestibulares anteriormente, tá certo? Como, por exemplo, outras playlists, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, conjuntos numéricos para o Enem. Então, existem outras aí, então uma passeada que você vai encontrar playlists específicas para cada um desses assuntos, tá certo? Então vamos lá, gente, ó. Quando a gente fala de união e interseção de conjuntos, a gente está falando de operação entre conjuntos. Como a gente tem as operações lá aritméticas, soma, multiplicação, divisão, subtração. Então, a gente também pode operar com conjuntos. Uma dessas operações é a união. Como se define a união? A união, em símbolos, ela é assim, ó. A unido a B, é um voltado para cima, vai ser o quê? Vai ser o conjunto do X, tais que o X pertence a A ou o X pertence a B. Isso significa que o conjunto união, afinal, a união de dois conjuntos é um outro conjunto. O conjunto união ele é um conjunto formado por elementos que estão que estão em A, ou em B, ou em ambos. Certo? Então, assim, basta estar em um deles, ele vai estar na união. Tá certo? Esse O aqui não é exclusivo. Estando em A, beleza, vai estar na união. Estando em B, beleza, vai estar na união. Estando em A e em B, também vai estar na união. Tá certo? Para dar alguns exemplos aqui, gente, eu vou pegar esses conjuntos aqui, ó. A igual a 1, 2, 3, B igual a 1, 4, 5 e C igual a 3. Tá certo? Então, eu vou pedir aqui para a gente calcular, por exemplo, A unido a B. Quem seria A unido a B, gente? Eu costumo fazer o seguinte, ó, eu escrevo aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, é o A, união B, 1, 4, 5. Na união, gente, tem que estar em pelo menos um desses conjuntos. Então, o 1 está aqui, o 2 e o 3. Beleza, então esses vão estar na união. Quem aqui ainda não está nesse conjunto? O 4 e o 5. Então, a união basta o quê? Pegar 1, 2, 3, 4, 5. É todo mundo. Outro exemplo. A unido a C. Tá certo? Quem seria A unido a C? Seria 1, 2, 3... unido, dá uma borrada aqui, unido a 3. Perceba que esse cara já está aqui. Isso é até uma propriedade que eu vou listar depois, o caso mais geral. Então perceba aqui, quando eu unir, eu não vou acrescentar nada, vai ficar só o A, né? Então vai ficar 1, 2, 3. E, por último, o B unido a C, né? Digamos assim, vou pegar os três casos possíveis aqui, de pelo menos dois conjuntos, né? Então, B unido a C seria quem? Seria 1, 4, 5 unido a 3. Na união vai constar esses caras, porque eles estão em B, e esse cara, porque ele está em C. Então, a união vai ser 1, 3, 4 e 5. Então, a união apareceu em um deles, pelo menos, apareceu na união. Esses três casos aqui, gente, percebam uma coisa interessante. Nesse primeiro caso, esses conjuntos tinham elementos em comum, mas nenhum estava contido em nenhum. Nesse caso aqui, no segundo, esse estava contido nesse. E no terceiro caso, os dois eram totalmente diferentes, que a gente chama de disjuntos. Isso aí nos motiva a escrever três casos possíveis em diagramas de Venn, que são o seguinte, ó. O primeiro caso, eu vou chamar aqui de 1, tá certo? Esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Então, o primeiro caso, de modo geral, claro, você pode esquecer um pouquinho essas letras, se você preferir. Eu vou estar colocando as letras, não, os números, mas assim, de modo geral não precisa ter os números, é só o caso mesmo. Então, o caso 1 é onde os conjuntos meus, eles têm, digamos assim, união, nenhum está contido no outro, né? Mas eles têm uma parte comum. Então, esse caso 1 aqui seria o seguinte, ó. Então, aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B. Perceba que, nesse caso desse exemplo, ó, eles têm essa parte comum e essa parte aqui só está em A, essa parte só está em B. Mas se eu fosse voltar para o exemplo aqui em cima, eu teria assim, ó, o 1 está nos 2, o 2 e o 3 só está em A, e o 4 e 5
só está em B. Depois a gente vai dar um nome especial a esse 1 aqui, essa região aqui, tá certo? O caso 2 é o caso onde um conjunto está dentro do outro. Então aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o C. Então, tanto em A quanto em C está o 3, ó. Né? Mas, fora de C, mais ainda em A, eu tenho o 1 e o 2. Tá certo? Agora, 3. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da união, tá certo? Estou pegando primeiro os exemplos, fazendo desenho para cada um. Então, ó. O B unido a C aqui, percebe que B e C são disjuntos. Esses elementos aqui só tem em cada um dos conjuntos. Então, ó, aqui está o B e aqui está o C. O B tem 1, 4 e 5 e o C tem o 3. Se eu pedisse, gente, para você destacar a união aqui, o que você faria? Na verdade, na união você vai destacar pintando todas as figuras participantes, ó. Por isso que isso aqui é geral, independe. Claro que se eu tiver um conjunto contínuo no outro, quando eu risco os dois, tá? Você vai entender melhor isso aqui quando eu falar da intersecção, tá certo? Aí vai ficar mais claro o porquê dessa figura. E eu vou usar um exemplo, ainda não está aqui, mas eu vou copiar no final da videoaula. Eu vou colocar um exemplo extra, onde a gente vai precisar de pintar regiões, tá certo? Um exemplo muito claro, eu diria clássico, né? Clássico aí nos conjuntos. Olha, gente, quando a gente fala de união, a gente tem algumas propriedades, certo? Matemática é assim, sempre vem uma propriedade de lá, né? Então, ó, uma primeira propriedade que a gente tem é o seguinte, que se o conjunto está contido no outro, ó, A contido em B, ou seja, de modo geral, B pode ter mais elementos do que A. Pode ser igual, porque A está contido em A, mas B pode ter um elemento a mais, digamos assim. Por exemplo, esse caso aqui, ó, A e C, né? Então, o que aconteceu com a união, gente? Deu o maior deles, ó. Se A está contido em B, B, teoricamente, é maior do que A. Pode até ser igual, mas na pior das hipóteses ele é igual, mas ele costuma ser maior. A união de A com B dá quem? B. Uma segunda propriedade, assim, meio óbvia, é o seguinte, é que o vazio unido a A é igual a A unido ao vazio, que é igual ao próprio A. Ou seja, unir um conjunto com um vazio, tanto à direita quanto à esquerda, não muda este conjunto. Quer dizer, o conjunto união continua sendo esse conjunto que foi unido com o vazio. Tá certo? E uma terceira propriedade, se eu não me engano, a propriedade associativa é o seguinte, que A unido a B unido a C é A unido a B unido a C, ou posso até ignorar o parênteses. Quer dizer o seguinte, se eu tiver que resolver uma união de 3 conjuntos, eu faço 2 a 2. Eu posso unir os 2 primeiros e depois unir a resposta, o conjunto união A a B, A unido com B, com C, ou posso primeiro unir os 2 últimos, depois unir o primeiro. Posso até trocar de ordem se eu quiser, viu? Na verdade, seria uma outra propriedade também, já ia até me esquecendo dela, ó, é que A unido a B é B unido a A. Então, assim, com essas duas aqui, a propriedade 3 e 4, a gente pode, inclusive, trocar aqui, ó, fazer B, A unido com C primeiro, depois unir com B, e aí vai. Tá certo? Então, isso aqui é a união de conjuntos, né? Já queria antecipar. Agora, vamos ver a intersecção. Tá certo? O que vem a ser interseção de conjuntos? A interseção de conjunto é uma operação que visa determinar os elementos que são comuns aos 2 conjuntos. A gente vai da união. Na união, basta que tenha um para estar na união. Mas na interseção, eu estou procurando os elementos comuns. Em símbolos, a interseção é assim, ó. A inter B é o mesmo símbolo de união, só que era para baixo, ó. É um U para baixo, digamos assim. A intersecção B são os elementos X, tais que X pertence a A e X pertence a B. Ou seja, o I ali dá a ideia de ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo que pertence a A, pertence a B, ou seja, são os elementos comuns. Tá certo? Então, para dar alguns exemplos, vamos pegar os próprios casos aqui, ó. Pegar o mesmo A, o mesmo B e o mesmo C. Então, vamos pegar aqui, ó. A igual a 1, 2, 3, né? B igual a só os conjuntos, né? As operações, claro, vão ser diferentes. 1, 4 e 5, e C igual a 3. Então, primeiro eu vou querer A unido a B, depois A unido a C, unido não, unido o que, né? Intersecção, né? Olha eu viajando. E B interseção C por último. Então, a interseção B, aí vamos copiar aqui os conjuntos, ó. Quem é o A? 1, 2, 3. Interseção, quem é o B? 1, 4,
5. Aí eu lhe pergunto, quem são os elementos comuns desses dois conjuntos? 1, 2 e 3 com o conjunto 1, 4, 5. O 1, ó. A interseção fica somente o 1. Tá certo? Agora, A intercede. Agora é o caso interessante. Ó. A contém C. Tá certo? Ou C está contido em A. O que vai ocorrer nesse caso, gente? A interseção, ó, você pegar aqui, ó, 1, 2, 3, interseção o 3. Vai dar quanto? O que tem nesse e nesse em comum? Ó? O 3. Ó. Deu, nesse caso, o C. Então, na união, a gente percebe que dá o maior a união e na interseção dá o menor. É uma propriedade, isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Tá certo? Mas já vou antecipando logo. E B, intercer, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho para não ficar embolado. Né? O que eu tenho aqui em B intercer? É fazer a interseção de dois conjuntos que são totalmente diferentes. Nenhum elemento em comum. O que acontece? Quem é essa resposta aqui? Ó? É o que? É o vazio. Simplesmente eles não têm o quê? Nenhum elemento em comum. Aí a resposta é o conjunto vazio. Como fica esse caso em diagrama de Venn? Mesma ideia aqui, ó, gente. Só que agora, se eu fosse pintar, porque aqui eu estou pintando a região correspondente à união. Agora eu vou pintar a região correspondente à interseção. Então eu tenho o primeiro caso, que é os conjuntos têm uma interseção comum, por exemplo, o A aqui meu e aqui o B, que é 1. Não, o 1 está na interseção, né? Então, ó, aqui está o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, nesse caso aqui, ó, já pintando, ó, eu tenho que a interseção vai ser só essa regiãozinha que está comum aos dois, correspondente somente ao 1. Certo? Então, pensando que no caso da união, eu pintei todo mundo, no caso da interseção, eu pintei só a parte, o quê? Comum aos dois conjuntos. Tá certo? No caso 2, eu tenho que um conjunto está contido no outro. Aqui está o A e aqui está o C. O C é o 3, e o A é o 1 e o 2. Então, a interseção eu pinto o quê? O C somente, tá vendo? E, por último, B e C disjuntos. B e C. O B é 1, 4, 5 e o C é 3. O que eu pinto aqui? Nada. Porque não há elementos em comum. Então eu estou o quê? Destacando a região correspondente aos conjuntos. União nesse primeiro caso e interseção nesse segundo caso aqui, no caso da interseção. A interseção conta com propriedades semelhantes às união. Seguinte, ó, eu não tive uma onde o A contido em B, o que era a união? Deu o maior, né? Agora o que vai acontecer se eu trocar para a interseção? Ó, eu pegar que A contido em B, o que acontece com A interseção B? Isso aqui dá quanto? Dá o menor deles, ó, dá o A. Foi o que aconteceu aqui no caso do C, né? Note que o C estava contido no A interseção de A com C deu C. Né? Então eu já peguei os exemplos já no jeito para você não decorar muita coisa. Então os exemplos eles já te ajudam a memorizar as propriedades. Claro que eu não posso, simplesmente porque ocorreu para esses três, dizer que é verdade isso. Isso aqui são verdades que você prova por outros meios, não particulares. Né? Beleza? Então, segundo, se eu fizer agora a interseção do vazio, gente, o que é esperado? O que é esperado que dê a interseção? O que tem em comum no conjunto A com o conjunto vazio, que é o conjunto que não tem nenhum elemento? Nada. É o próprio vazio. Isso aqui, gente, óbvio, é uma consequência desta. Por quê? Vazio está contido em qualquer conjunto. Então a interseção deles dá quem? O menor. O vazio. Certo? Nesse sentido aqui, gente, assim, sim, antes, vale a mesma ideia, né? Eu posso correr o parêntese aqui também, ó. Terceira propriedade aqui, ó. A inter B inter C, primeiro A inter B, depois faz a interseção com C, é a mesma coisa aqui. A inter B inter C. Então eu faço primeiro a interseção de B com C, depois com A. Mas na verdade eu posso inclusive trocar a ordem, ou seja, A inter B é igual a B inter A. Tá certo? Nesse sentido, para a gente reforçar o que foi visto aqui, eu fiz um exemplinho. Certo? Envolvendo união, interseção, um bocado de coisa. Então vamos fazer esse exemplo, depois eu vou colocar mais um muito interessante que envolve esse negócio de destacar regiões, tá certo? Então eu vou apagar o lado de cá, vou precisar dele, para estar resolvendo esse exemplo aqui, ó. Depois eu vou colocar mais um exemplo extra. Então vamos acompanhar aqui, ó. Então, o que ele diz aqui, ó?
Dados os conjuntos A, menos 1, 1, 2, B, 1, 3, 5 e C, 1, 2, 4, 7, determine A unido a C, a interseção, a união de B e C, perceba, não tem nenhuma propriedade para isso aqui. Viu? Embora tenha, eu não listei, mas eu posso listar depois do exercício, que é as propriedades que envolvem união e interseção, certo? Que a gente faz uma distribuição aí, tá certo? Mas vamos lá, vamos com calma. Essa aqui é a mesma coisa, a interseção, união não tem. Então vamos calcular primeiro dentro de parênteses, depois fazer a união. E aqui, calcular aqui, depois calcular e pronto. Então vamos lá, gente. O que acontece? Então vamos resolver aqui, ó. A letra A, ele pede uma coisa bem bestinha, só para esquentar os neurônios, né? O que é A unido a C, ó? A unido a C. Aí a gente copia, gente, ó. Quem é o A? Menos 1, 1, 2, unido a quem? C, 1, 2, 4, 7. Quando eu unir, esses dois já estão aqui, beleza, e aqui. Mas assim, eu vou pegar um representante de cada. Então vai ser o quê? Menos 1, 1, 2, 4 e 7. A união é bem tranquilo, né? Letra B. Na letra B ele pede o seguinte, ó, que A inter B unido a C, isso aqui é o quê? Isso é A, aí eu vou copiar do jeito que está aqui, ó. O A é quem? Menos 1, 1, 2, interseção, vou abrir um parêntese, ó, é como se eu estivesse fazendo uma expressão numérica mesmo. Quem é agora B? B é 1, 3, 5, unido a C. Né? Quem é C? 1, 2, 4, 7. Pronto, aqui eu resolvo primeiro dentro do parêntese. Então, primeiro aqui eu copio, ó. É tipo expressão numérica. Que é a união aqui, ó, gente? 1, 3, 5 já vai aparecer. Quais que não estão aqui ainda? O 2, o 4 e o 7. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 7. Esses 3 aqui, 1, 3, 5, é porque estão nesse. E para completar, o 2, o 4 e o 7. 2, o 4 e o 7. Então, esse dá a união. Agora eu vou fazer o quê? A interseção desses dois conjuntos. Que é a interseção? É o que tem em comum nos dois. O 1 e o 2. Né? Perceba que o menos 1 não está aqui. E o 4, 5, 7 e o 3 não estão aqui. Então, aí a interseção é só que tem em comum nos dois, que é essa parte aqui, ó, o 1 e o 2, tá certo? Letra C. Então, perceba uma coisa interessante. Você faz isso aqui como você faz a expressão numérica, respeitando o que? A ordem dos parênteses, tá certo? Então, vamos lá. B unido a C inter A. B unido a C interseção A. É B. Quem é B? 1, 3, 5, unido, abre parêntese, C interseção A. Quem é C? 1, 2, 4, 7. Interseção, quem é A? Menos 1, 1, 2, pronto. Aí, de novo, a gente calcula o que está dentro dos parênteses, dentro desse parênteses aqui. Então, a interseção tem em comum aqui e aqui. Perceba que é o 1 e o 2, ó. Então, vai ficar o primeiro, 1, 3, 5, unido com 1, 2. Então, vou unir os dois, vou acrescentar somente o 2 a esse aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 5, 7. Então, perceba que por maior que pareça a questão, gente, ela não é tão grande. É só você fazer direitinho, né? Você pode fazer sem ir anotando aqui, ir riscando os elementos. Eu prefiro anotar para não correr o risco da gente perder alguém, tá certo? Letra D. A letra D é o seguinte, ele pede B unido a A, fazer primeiro B unido a A, interseção A unido a C, tá certo? Olha só, então aqui eu tenho o seguinte, ó, B unido a A, quem é isso? Então eu vou abrir o parênteses, quem é B? B é 1, 3, 5, unido, quem é A? Menos 1, 1, 2, interseção. Agora, A unido a C, quem é A? Menos 1, 1, 2, unido a C, 1, 2, 4, 7. Certo? Do mesmo jeito, resolve-se primeiro dentro dos parênteses. Quem é a união desses dois caras? É pegar um representante de cada um.
Então, vai ter o menos 1, vai ter o 1, vai ter o 2, o 3 e o 5. Menos 1, 1, 2, 3 e 5. Certo? Agora eu vou fazer a interseção com... Quem é a união desses dois caras? De novo, pegar um representante de cada um. Vai ser o menos 1, 1, 2, o 4 e o 7. Menos 1, 1, 2, 4 e 7. Que aí vai dar o quê? A interseção desses dois conjuntos. É o que tem comum nos três. Ó, vai ser esses três aqui. Ó. Menos 1, 1 e 2. Pensa que se você tiver calma, gente, você não erra uma questão como essa. Tá certo? É uma questão bem simples. Então é só ter cuidado. Tá certo? Eu vou agora, gente, fazer um exercício que eu considero muito importante, principalmente quando você vai resolver probleminhas envolvendo conjuntos. Não é o caso ainda das videoaulas, não coloquei nenhum, mas vou ter uma videoaula só para tratar problemas. Uma ou duas, talvez. Então, nessas videoaulas, fora um pouco do Enem, né? São problemas mais clássicos, mas claro, o Enem costuma repetir quase o mesmo problema. Então, assim, meio que na aula você já vai estar fazendo uma questão que vai ser praticamente o que você vai encontrar numa prova se cair uma questão envolvendo um probleminha envolvendo conjuntos, tá certo? Então, olha, o problema é o seguinte. Esse aqui é muito importante você saber, esse próximo probleminha. Ele é o seguinte, ó, um exemplo aqui, ó. Exemplo, né? O que ele pede, ó? Destaque, o exemplo pede isso aqui, ó, destaque. O rachure, né? O povo costuma usar a palavra assim, né? Rachurar. Destaque na figura a seguir o conjunto, né? O conjunto, ou a região, né? Melhor, né? Destaque na figura a seguir a região correspondente ao conjunto A. Deixa eu pegar aqui no caderno, só para eu relembrar aqui, eu separei ele é muito importante, ó, A inter B unido a C. A figura que ele me dá na questão é essa aqui, ó. Digamos, né, pode mudar, essa figura pode mudar, tá certo? Mas eu vou pegar essa aqui. Então são três conjuntos e a relação entre eles. Por exemplo, essa região aqui, ó, ela está em A e em B, ó. Essa regiãozinha aqui, ó, ela está em A, B e C ao mesmo tempo. Então, ele pede para você destacar essa região. Onde é que eu vou pintar? Aí, gente, tem uma dica que eu dou, que é o seguinte. Como é que você resolve esse problema? Você resolve ele fazendo o seguinte. Eu vou fazer uma outra figura igual a essa aqui embaixo para eu riscar o enunciado, para você depois não confundir o que é enunciado e o que não é. Então a gente costuma, gente, colocar em regiões aqui, em todas as regiões que a gente perceber, um elemento. Então eu vou colocar um elemento aqui, ó. 1 nessa região que está só em A. 2 que está em A e em B, mas não está em C. 3, 4, 5, 6 e 7. E fora também eu boto um 8 aqui. Talvez a gente não precise usar esse 8 nessa questão. Essa ordem desse número, professor, se eu alterar ela, dá errado se eu botar 1 aqui, 2, 3, 4... Não, não dá. Porque eu vou respeitar isso aqui, ó. Agora, eu vou resolver esta questão aqui, ó, por meio de conjuntos. O que é A inter B unido a C? Feito primeiro a união, depois a intersecção. Certo? Então isso aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser A interseção. B unido a C. Aí eu vou copiar os conjuntos aqui. Tá certo? Vamos copiar aqui, ó. Vai ser... Quem é? O A. O A vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Não, 3 não. Desculpe. O 3 não. 1, 2, 4, 5. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 4, 5. Interseção, quem? Abre parêntese. B unido a C. Só que é B primeiro. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Unido a quem? C. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Fecha aqui o parênteses, certo? Ficou um pouco embolado. Deixa eu só copiar aqui de novo. Quem é? Só arrastar aqui, né, gente? Então você pode entender, né? A gente coloca uns elementos e faz assim. Porque às vezes aqui
falta um pouquinho de espaço, né? A gente arruma o espacinho. A, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Interseção, a parêntese B, unido a C. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Unido. 4, 5, 6, 7. Esse 8 aqui vai ser muito importante para a gente falar de complementares, tá certo? Mas por enquanto você deixa ele aí, não serviu, mas é padrão. Aí beleza, gente. Primeiro eu resolvo dentro do parênteses. Qual a união desses dois conjuntos aqui? No conjunto tem o 2, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Um é representante de cada um. Então eu copio primeiro. 1, 2, 4, 5. Tá certo? Interseção. Agora eu vou fazer a união desse. É o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é agora a interseção desse conjunto, gente? O que tem em comum aqui e aqui? Ó, perceba que é o 2, o 4 e o 5. Né? Então, dá 2, 4, 5. Mas o que a questão pediu? Destaque naquela figura ali a região correspondente a esse conjunto. Quem é a região? 2, 4, 5. Aí eu procuro aqui. 2, 4, 5. Então, esta região aqui. De fato, ó, A inter B unido a C. Eu vou fazer a união de B com C, eu pintaria o todo, né? Certo? Aí eu vou fazer a interseção com A. Pô, esse todo assim, né? Dos dois conjuntos B e C. A interseção com A é o que tem em comum com A e esse conjunto. Seria exatamente essa mesma região. Tem gente que faz de outro jeito. Vai pintando regiões e vendo onde eu pintei duas vezes. Por exemplo, tipo assim, ó. Eu prefiro mais esse caso de baixo. Eu acho mais seguro. Porque quando eu faço esse caso de baixo, eu não esqueço, porque eu estou olhando para os números, né? Cada número é uma região, então eu não esqueço. Agora eu poderia fazer assim, ó. Vamos resolver primeiro dentro de parênteses. Quem é B unido a C? É isso aqui tudo, ó. É tudo que está em B ou está em C. Aí eu pinto numa direção só. Ou com uma cor, né? Usei aqui a cor preta, vou usar agora a cor vermelha para pintar A. Onde eu pintei duas vezes, gente? Porque a interseção é o que está em um e no outro. Corresponde a pintar duas vezes. Exatamente essa região aqui, ó. A mesma daqui, tá certo? Eu não gosto muito desse método, mas é válido também. Se você ver aí na internet alguém ensinando, é um método tranquilo também, dá para fazer a questão. Beleza? Aí eu falei, gente, que tinha umas propriedades que envolvem tanto união quanto interseção. Eu não listei, né? Essas propriedades são as seguintes, gente. Vou até listar aqui. São duas, ó. Então vou colocar aqui, destacar, né? Propriedades. Né? Elas relacionam união e interseção. Elas podem vir presentes numa mesma expressão. Por exemplo, aqui só tem interseção, certo? Mas eu poderia ter algo tipo assim, ó. A inter B unido a C com parênteses, ou seja, uma interseção fora e uma união interna ao parênteses. Isso aqui eu posso jogar essa interseção para cada um dos caras, certo? Com a união aqui, ó. Então fica A inter C, ou seja, isso aqui é distribuído para cada um dos dois, ó. A inter B, A inter C e no meio união. E a outra propriedade é essa, ó. A unido a B inter C, agora eu jogo a união. É A unido a B, interseção que A unido a C. Ou seja, o sinal de dentro ele fica no meio e o sinal de fora ele é distribuído, tá certo? Então perceba que tem uma questão aí, é só você voltar lá, onde eu tinha uma expressão dessa, tá certo? Que eu podia ter transformado em algo menor. Por que algo menor? Porque aqui eu tive que calcular isso e tive que calcular isso. Nessa propriedade eu só calcularia esse pedaço, certo? E faria a união com esse que já é dado, certo? Volta e tenta localizar qual foi a questão, tá certo? E você vai ver. Claro, se você não sabe essa propriedade, vai ter algum problema? Ó, a questão vai ficar um pouco mais difícil, um pouco maior. Mas, de modo geral, é uma propriedade assim, eu diria, não é que ela é descartável, mas você consegue meio que lidar, né, sem ela. Mas é bom a gente saber, né? Sempre tem alguma questãozinha que só vai sair com a propriedade, né? Mas é aí. Espero que tenha entendido a videoaula, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários, tá certo, gente? Muito obrigado e até a próxima.